Boa tarde, gente, sejam bem-vindos. Estou aqui mais uma vez nessa live que faz parte da programação da Feira Colaborativa, que é o Bric Desapegos, Feira Me Gusta, também a Feira do Vinil e aqui a BPS Poa. Quem está aqui com essa live hoje comigo agora é a Clarissa Guelves, diretamente da Bélgica. A Clarissa, que é brasileira, está na Bélgica nesse momento. Só vou deixar que ela se apresente e ela conte um pouco da trajetória dela. Seja muito bem-vinda, Clarissa. Vivi, obrigada. Primeiro eu quero agradecer a você, a Giza e a BPS Poa por sempre me receberem e também a esse movimento, que eu sei que hoje a gente tem várias feiras juntas, né? Acho isso muito bacana, todo mundo se apoiando. E é sobre isso a vida, né? Senão não faz sentido algum. Eu sou a Clarissa Guelves, eu tenho 36 anos, sou filha do Jorge da Penha, e sou também terapeuta, trabalho com terapias holísticas e integrativas, e tem um tempo já que eu estou nessa jornada, e aconteceu de eu estar na Bélgica aqui hoje, né, enquanto a gente está fazendo essa entrevista. Mas viajar também é um processo de cura muito grande para mim, então eu estou sempre em algum lugar. Que maravilha! Trabalho com constelações familiares, trabalho com Theta Healing, trabalho com cartas ciganas, xamanismo, florais. Tem algumas coisas aí na minha bolsinha de medicinas, como eu costumo brincar. Tem as meditações também, né, Clá, que são assim, nossa, são de embalar, né? Sim, é porque como a gente vai trabalhando com cura, a gente também tem que criar processos para que as pessoas sigam, independente de estarem na consulta ou não. Então eu criei uma série de meditações que eu estou sempre disponibilizando para as pessoas quando elas precisam. Inclusive tem meditações novas chegando, mas eu ainda não vou falar sobre elas não. Quando chegarem eu te mando, você me diz como foi a experiência. Ah, então tá, porque realmente, e é interessante que a Clarissa, ela tem essa coisa, porque é muito cirúrgica, ela manda num momento aleatório do dia, mas é num momento que faz todo sentido para quem recebeu. É muito interessante isso, é muito legal. Eu já vi, acho que foi ano passado, a Clarissa me mandou uma ou duas. Nossa, naquele momento eu parei, ela vai te dando as instruções, agora pare, respire, com essa voz, com esse tom assim de vai nos acalmando realmente, e realmente foi muito bom naqueles momentos, e eu salvei e ainda escutei mais umas vezes ali depois. Eu acho interessante, né, Vivi, isso que você está falando das coisas chegarem na hora certa, porque, na verdade, dentro de nós existe essa potência curadora, né? Essa tendência que nos atualiza sempre para o nosso melhor. Então, na verdade, é você quem está buscando aquilo e, de alguma forma, isso se manifesta para você. Eu, muitas vezes, sou ponte, mas não é porque eu estou aqui para servir. Então, se você pede uma ajuda, se você pede uma orientação, ela pode chegar na barraquinha de sorvete da esquina ou ela pode chegar para uma amiga terapeuta, né? Então, assim, para você calhou de chegarem as meditações. Eu fico sempre muito honrada, mas é muito bom que a gente entenda que os processos de cura, eles chegam quando a gente se posiciona querendo aquela ajuda, né? E é assim que acontece a mágica. A gente se abre para receber e, de alguma forma, isso chega até a gente. É verdade. Clara, eu queria que tu contasse um pouco do teu, como mulher gorda, como é que foi esse processo, porque aqui, querendo ou não, a gente sempre fala disso, tá? As nossas lives falam disso sempre, porque as histórias são diferentes, mas elas estão todas conectadas, porque a tua dor é a nossa dor, é a dor de todo mundo aqui. Né? Então eu queria que tu contasse se tu sempre foi uma mulher gorda, se tu foi uma criança gorda, como é que foi esse processo para ti, como é que é a tua relação com o teu corpo hoje em dia? Tá. Eu sempre fui uma criança que a sociedade chamava de cheinha. Né? Assim, aquela menina lá no Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, as pessoas falam, ela era cheinha, né? Ela é gordinha, tinha unha. Na época que eu era criança, tinha unha. Depois virou ona, e tudo bem, não tem problema. Mas para mim foi muito complicado crescer, porque sempre fui uma pessoa muito sonhadora, muito romântica, e entender que o meu corpo não cabia nas histórias de amor que contavam por aí, entender que o meu corpo não era o corpo que era desejado pela sociedade, e principalmente quando eu entrei na adolescência, acho que foi a fase em que ser gorda foi o momento mais difícil, porque
Hoje eu tô com 36, então a gente coloca aí essa adolescência, né? Já tem um tempinho que eu passei da adolescência, né? E a gente não tinha acesso à roupa, a gente não tinha acesso a se sentir bonita dentro daquele corpo. Eu tive, durante a infância, um diferencial porque minha avó era costureira. Então ela fazia muitas das minhas roupas e eu não senti isso tanto. Mas na adolescência, quando você quer botar uma roupa bonita, uma roupa da moda, ficar, né, entrar naquela galera que está se vestindo bem, era muito difícil, porque eu lembro que a minha mãe me levava para comprar roupa no setor masculino adulto. E eu saía com aquelas roupas parecendo um saco de batata, né? Assim, do tipo, uma calça que ia na altura do peito, uma blusa que tapava tudo, e nenhuma outra pessoa na minha família naquela época tinha essa experiência do corpo gordo. Então, eles também não entendiam o que era isso e como era vivenciar. Então, eu entendo também que a minha mãe brigou muito internamente com esse lugar, até porque também se cobra muito dos pais, das crianças e adolescentes gordos, que eles têm que colocar o filho na linha, que eles não estão educando o filho direito, que está tudo errado. Então vem essa pressão da sociedade também para a família, né? E se traduz toda na relação com o filho. Então foi a fase muito difícil, e ali eu acabei sim criando uma relação bem louca com a comida, porque ela virou uma válvula de escape para mim. Eu desenvolvi algumas compulsões em relação à comida nessa fase da minha vida. E foi muito difícil, mas aí, assim, né, a gente vai crescendo, e aí terapia, né, gente, porque eu sou terapeuta hoje, mas antes de ser terapeuta, eu passei muitos anos fazendo terapia e faço até hoje. Acho que o primeiro movimento de começar a me curar foi quando eu encontrei uma relação amorosa, quando eu encontrei, e foi mesmo assim, quando um homem validou a minha beleza para mim. E ali eu comecei um processinho de uma pequena aceitação, mas a minha aceitação real veio depois desse casamento, quando eu descobri a dança, quando eu descobri que o meu corpo gordo, mesmo sendo gorda maior, e aí já gordona, ele podia ser um corpo de prazer, de exercício físico, de felicidade, e aí descobri que eu era bonita, que eu era sensual. Isso tudo veio muito para mim através da dança, né? E mesmo na dança, tendo sempre que encarar padrões, como as pessoas falam, nossa, você é gorda, mas você é tão levinha para dançar, o que uma coisa tem a ver com a outra, não é mesmo, cidadão? Porém, era assim que as pessoas encaravam, né? Então, assim, eu que dançava lá nos meus 7 anos de idade, eu fazia jazz, eu passei muito tempo dançando, eu me desconectei da dança por não achar que eu pertencia àquele lugar, que eu cabia ali naquele lugar. E aos 28, 29, quando eu reencontro a dança, é que eu começo a ressignificar e fazer as pazes com o meu corpo. Então, esse processo foi um processo que na infância eu não sentia muito, porque tinha essa coisa de ser cheinha, né? E a criança gorda é bonitinha, é apertável. Mas quando você entra na adolescência, você tem que magicamente emagrecer e virar uma modelo de passarela. Então, todas essas fases tiveram as suas dificuldades, mas a maior dificuldade foi a adolescência, e a maior alegria foi quando eu fiz 28 para 29 e reencontrei a dança. A dança foi o que me reconectou com o meu corpo e com a alegria de existir do jeitinho que eu sou. Tu sabe que tu falou um pouco antes. Tá dando eco. É que será? Peraí, só um pouquinho. Tá bom, eu espero. E agora, melhorou? Eu, para mim, não estou ouvindo o eco, mas eu posso até botar um fone aqui também. Não, é o meu, agora já foi. Tu sabe que tu falou antes, claro, de histórias de amor, né, o final feliz. Eu tenho um ranço na minha vida disso que tu não imagina. Eu não assisto nenhum filme, novela que tem amor no título. Eu não assisto. Pode ser desenho, pode ser o que for. Eu não assisto. Olha o livro do amor aí, gente. Não, mas isso é uma coisa terapêutica, tá? Eu simplesmente não consigo assistir. Porque você nunca se viu ali, né? Não, e é irreal. Eles nos vendem uma coisa de um final feliz que não existe. Eu nunca contei uma história de conto de fadas pro meu filho. Nunca na vida. O nosso conto de fadas é a nossa vida. É uma mãe sozinha, guerreira, é um filho criativo, é um rei que vem de vez em quando, aparece de vez em quando nas histórias, aparece, não aparece. A nossa história de conto de fadas era essa, e eu contava até...
isso é porque, na verdade, se a gente for na origem dos contos de fada, eles eram histórias, né, daqueles lugares, ensinando às pessoas situações e sabedorias daqueles povos. Então, as histórias originais, elas são muito mais, apesar de fantasiosas, elas são muito mais realistas, elas mostram os perigos, elas mostram que nem sempre as coisas vão dar certo, que as pessoas morrem e que não é bonitinha a coisa, né? Mas quando a gente pega o conto de fadas para traduzir para um universo infantil e para que ele seja vendável, aí é que entra o romantismo e a coisa de... Né? Agora, hoje em dia, você tem outras histórias começando a contar outros pontos de vista. Porém, por muito tempo, era essa coisa que era mais silenciada mesmo, né? Assim, a vida irreal que você vai perseguir para sempre e nunca vai alcançar. E nunca vai alcançar. Né, ranço total, história de amor, conto de fadas. Não. Mas quer ver, eu vou até dar uma dica aqui de um filme, inclusive com uma protagonista gorda, ainda que ela seja branca e loura, pelo menos ela já é gorda, né, gente? É o filme Mega Romântico. É um filme em que ela é super assim, que nem você, e um dia ela acorda e ela tá dentro de um filme romântico. E ela fica se questionando toda hora, ué, vai tocar musiquinha de amor? Ué, a cortina vai balançar? Ué, eu vou escorregar e o cara vai me segurar? Então é muito bacana, e é o tempo inteiro ela brigando com essa história romântica que é enfiada com ela abaixo da gente. É muito bacana. É com a Rebel Wilson, eu acho, né? Ela tá até num processo de emagrecimento agora, e tudo bem, é ela com o corpo dela, mas na época que ela fez esse filme, ela tava já como gorda maior mesmo. Então é muito bacana assistir essa perspectiva de uma princesa de contos de fadas gorda questionando tudo, sem acreditar em nada do que tá acontecendo. É a minha vida, sou eu. Você vai amar esse filme, Vivi. Depois deixa eu colocar aqui, ó. Eu quero agradecer algumas pessoas que estão aqui com a gente. A Bruna tá falando aqui. Bruna, obrigada. Tive reunião com a Bruna essa semana. Ela tá falando do áudio que melhorou. O Felipe Sá também tá aqui com a gente. Oi, Felipe, obrigada pela audiência. A Pamela, que é a criadora da Feira Migusta, também está nos prestigiando. Obrigada, Pam. Deixa eu ver aqui, tem mais um comentário. E Devane Bids Júnior, tá lindo de ver. Obrigada pela audiência, Devane. Mais um monte de gente comentando aqui, tô adorando, ó. Realmente, essa idealização dos filmes são desserviço. Concordo, o Felipe concorda comigo. Nada de filme de amor. O Felipe é da minha turma. O Felipe é da minha turma dos românticos inveterados, mas os filmes, gente, não tem condições, né? Não tem condições. Não tem condições. Imaginando coisas que não vão acontecer, né? É isso que me irrita. O que acontece? Ninguém me explicou como é que eu sou feliz para sempre. Não tem como, não tem condições. A Bruna tá aqui, a Disney estragou muitas histórias. Mais um do Felipe. Os desenhos de hoje em dia já estão melhorando a representatividade. A remake de She-Ra possui personagens gordos, negros, lésbicas, gays, romance interracial. Netflix é um amor. Realmente, quando eu vi a She-Ra... O He-Man sempre foi representativo em muitos pontos. Vamos combinar. Mas... fato, essa releitura é necessária, porque as pessoas querem consumir aquilo onde elas se veem. Eu preciso me identificar com aquilo. E se aquilo não fala nada da minha realidade, ainda me mostra uma coisa que nunca vai ser alcançável, é isso que acontece. Você, por exemplo, eu desisti de ver, eu não quero ver aquilo, porque não tem nada a ver comigo. Não, né? E se a gente for fazer esse pensamento para o recorte racial do que era a TV anos 80, 90 e 2000, é de cair para trás. É como se não existissem pessoas pretas no mundo. Não existe, não é amigo do amigo, não é nem a empregada, não é o figurante. É totalmente aniquilado. Passa em qualquer lugar, né? Aqui, a gente estava falando disso, eu já vou aproveitar o gancho para trazer. Teve uma live esses dias que foi da Thaís Araújo com a Ivete Sangalo. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. E não. Tem uma hora que a Thaís pergunta para a Ivete por que a Margareth Menezes não é tão grande quanto você? Se vocês estão num nicho muito parecido, por que o trabalho dela, que tem tanta qualidade, é tão bom? E a Ivete fala, eu não sei te responder, mas a gente sabe. É por conta do racismo.
né, gente? É o racismo estrutural e são as pessoas que ainda não aprenderam a abrir espaço para que essas outras possam brilhar, né? Por que não pode ter esse mesmo lugar? Mas ainda que seja uma luta assim, muito pontinho a pontinho, passinho a passinho, só o fato da gente estar, mesmo que na marra, tomando o nosso lugar de volta e abrindo os espaços, né? Isso tudo vai ressignificando esses lugares. Tem até um livro que é o Minha História, da Michelle Obama, que é incrível de ler, porque você vê assim, caraca, uma mulher preta chegando, né? Ainda não lutou, ela ainda está ali como a esposa do presidente, como a primeira-dama, mas já bem perto disso, né? Então, assim, tem um lugar de você ler aquela história e você falar, cara, olha essa infância dela, isso é parecido comigo, eu ouvi isso da minha avó, eu vivi isso com os meus pais. Então, sim, encontrar esse lugar em que é o espelho e ter cada vez... Isso aqui hoje que está acontecendo, né, Vivi? São duas mulheres gordas e pretas falando sobre a sua própria história. Isso aqui já é curativo num nível absurdo. É verdade, né, Clarissa? E a gente tem essa missão aqui, né? Parece bobo que eu vou dizer, mas parece que teve que morrer um cara sufocado lá. A gente já tá fugindo totalmente do assunto, né? O tema é autocuidado como protagonista, mas acho que tá tudo muito ligado. Mas isso é sobre autocuidado, porque para a pessoa preta existir é o maior ato de autocuidado que ela pode ter no cenário atual. A gente está em 2020 e respirar que é um direito básico de qualquer pessoa, ainda é algo que a gente precisa implorar para poder fazer. Então não é possível que a gente não pode... E quando a gente fala de uma esfera terapêutica para pessoas pretas, isso é o sonho, isso é o conto de fadas de uma mulher preta que possa ter acesso a terapias, para ter, além do básico, além do eu posso respirar, eu me mato para trabalhar e garantir a vida dos meus filhos, eu poder ter um momento em que eu paro e alguém fala assim, pera, meu bem, agora eu vou cuidar de você. Respira um pouquinho, deixa eu te ajudar a carregar isso, a soltar esse peso e a fazer a vida ser de um jeito mais leve. Então, isso tudo é autocuidado, porque o racismo ele é tão cruel que até nesse lugar a gente está falando de pessoas que não podem ter acesso a certos tipos de serviço. Você pode perguntar para qualquer terapeuta preta qual é a maioria das pessoas que ela atende. Sim. Por mais que a gente faça, até que a pessoa desconstrua dentro de si que ela merece esse tempo de parar. E foi aquilo que, se você me permite até partilhar o que você falou comigo um pouquinho antes, que é assim, eu não tenho um espaço na minha casa que seja perfeito para isso, eu tenho um pedacinho de casa para fazer. Faça com o que você tem. Porque se a gente ficar esperando o cenário ideal para a gente reaver tudo que a gente merece, a gente nunca vai sair desse lugar. Então, se dá para fazer sentada no chão da sala, eu tenho clientes que eu atendo, elas estão com uma mesinha na varanda de casa, porque dentro de casa não dá para ficar. Sabe? E assim, e tudo bem, vem do jeito que você pode, porque é desse jeito que a gente tem que se querer para fazer a coisa construir e ficar melhor. Porque a gente ainda, esse lugar do machismo e do racismo, eles são tão profundos que a gente perde até o direito de sonhar. Eu não posso sonhar em ter uma coisa melhor, porque eu tenho que ficar lidando com a realidade nua e crua, matando os meus meninos, matando os homens todos os dias. Então, por que eu não posso dar esse passo para fora desse círculo de morte e respirar um pouco e descobrir que de outras formas eu posso me manter viva, me manter bem, cuidar da minha saúde emocional e da minha saúde mental também. Com certeza, Clá, falou tudo. Vou colocar mais uns comentários aqui que o pessoal tá bem participativo, ó. A Bruna mandou um beijo. Beijo, Bruna. O Felipe tá mandando corações também, uma piscada. A Michele também tá mandando um coração. A Ângela botou um comentário aqui, ó. Gurias, uma obra de arte não tem compromisso com a realidade, por isso em histórias românticas tudo é maravilhoso. Agora, a realidade é documentário, estão falando de representatividade ou de romantismo em filmes? Não peguei desde o início. Bom, então talvez seja por isso. Na verdade, a gente só comentou, a gente fez um comentário sobre os filmes românticos e sobre... A gente não estava falando da esfera de documentários, nem da indústria em si, foi só um recorte de uma conversa. Isso. A Bruna botou outro. Outro dia eu reassisti A Pequena Sereia, que era meu desenho favorito de criança, e eu percebi que só concordo com as falas da Úrsula, a vilã deve ser. Inclusive,
Eu sou a Úrsula, né? Preta, gorda, de cabelos brancos. Eu nem conheço a Úrsula, acho que nunca assisti a Pequena Sereia. Uhum. Tem mais um comentário do Felipe. O mesmo acontece com a Viola Davis, que é considerada como Meryl Streep, tem uma carreira de sucesso e não ganha o que os grandes divas como ela ganham. Ela falou isso numa entrevista essa semana, eu acho, né? Ou eu vi essa semana, talvez nem sei se é da semana ou se não é, mas ela falou sobre isso, realmente bem pontuado, Felipe. Essa é a vida das mulheres pretas no mundo, né? Elas ganham muito menos que as mulheres brancas, ocupando os mesmos cargos, tendo até performances melhores nos trabalhos que se propõem a fazer, enfim. Então, isso é muito a realidade. A Ângela botou outro comentário. Pode falar, desculpa. Tá, ela botou aqui, ó, entendi depois. Tá ótimo, então. Que bom que tu entende, que tu conseguiu acompanhar aqui, Ângela. Entender em algum momento. Se a gente chegou lá, tá bom. Porque a gente começou falando de uma coisa, a gente já falou de outra, já falou de racismo, já falou de... Nossa! Aí, eu acho que tem mais algum comentário que você queira colocar? Não, é esses aí. Aproveitando o que a Ângela falou, que eu acho muito importante sobre vida real, né? E já pegando o gancho de por que eu vim aqui hoje, porque eu vim falar desse projeto. Fala com isso. Aí a gente sai da esfera do romântico e do documentário e a gente vai para a vida autoral. Essa é a vida que me interessa de fato, né? Qual é a história que você está escrevendo a respeito da sua vida? Então você falou, a mãe que cria o filho que é criativo, que mesmo nas adversidades está criando, está abrindo espaços, está convocando outras mulheres, né? São essas as histórias que mais me interessam. E por conta disso, e por amar histórias e por amar escrever, eu criei o projeto Livro do Amor, que é um projeto terapêutico onde cada pessoa vem para reescrever a própria história a partir dessa perspectiva, onde eu vejo que a minha história é maravilhosa e eu sou a protagonista dessa história. E agora, devido a todas essas questões que vêm surgindo, a gente ampliou e tem um Livro do Amor exclusivo para mulheres negras e tem o Livro do Amor que é a turma aberta para qualquer pessoa que queira participar. E com a questão da pandemia, que daqui a pouco a gente pode falar até um pouco dessa minha realidade aqui, né, que eu estou em um outro lugar, diferente da maioria das pessoas que estão assistindo, com a questão da pandemia, eu quis oferecer alguma coisa que pudesse levar esse autocuidado cada vez mais longe. Então, é um trabalho que é um trabalho com valor de troca consciente. Se você pode pagar R$5, você paga R$5. Se você pode pagar 1 milhão, que a deusa nos ouça, você paga 1 milhão. Mas cada pessoa vai ali contribuir com o que pode, com o que dá. E foi como eu te falei, Vivi, tem gente que está sentada no chão da sala com criança passando, gatinho pulando em cima da cabeça, tem outras pessoas que têm um espaço totalmente zen, você não escuta um barulho, mas é muito bacana poder, num grupo, cada um ouvir o que o outro diz, e aí a gente se reconhece nas histórias e se reconstrói a partir dos exercícios terapêuticos que são propostos. Então, tem um livro exclusivo para mulheres pretas, que começa no dia 3 de agosto, a primeira segunda-feira de agosto, e tem o Livro do Amor aberto para qualquer pessoa que queira participar. Todos os encontros são via Zoom, então está disponibilizando aí para uma gama de pessoas. Isso é muito legal também, porque tem brasileiro que está aqui na Bélgica, tem gente que está em Portugal, tem gente que está nos Estados Unidos, e todo mundo ali congregando nesse momento, sabe, pela cura, pelo autocuidado. Então, é essa a história mais importante, a história onde você é a protagonista e a maneira como você olha para aquilo que você é e para tudo que fez você chegar até aqui. Esse é o ponto mais importante, a gente poder se apropriar da força e do amor dessa história, porque cada história é uma história de amor. Não é necessariamente uma história romântica, mas é sim uma história de amor. Porque a gente tem que ter esse olhar mais afetivo com a gente, porque nós somos educadas a não nos olhar com esse afeto. Nós somos educadas a desconfiar, a nos desafiar, a competir entre mulheres, né? É toda uma desconstrução, é um processo, né, Clarissa, que requer dedicação. A desconstrução, ela não é do dia para a noite. Ela demanda atenção da gente, de nós mesmos, né? Constância, né? E constância também.
A gente aprende. Você usou uma palavra para se definir, né? Você falou, eu sou uma mãe guerreira. Mas você é tão mais que isso. Você é isso também. Você é guerreira em alguns momentos, você é mãe em alguns momentos, mas você também é mulher. Você também pode ser professora e estudante, você pode ser amiga, você pode ser cuidada e pode ser a cuidadora. Então, existem tantos lugares que a gente pode habitar, mas normalmente a gente assume um só lugar e fica contando essa mesma história. E aí o que acontece? Se eu sou uma mulher guerreira, tudo é guerra. Eu estou o tempo inteiro em guerra. A maternidade vai ser um campo de batalha, o relacionamento vai ser um campo de batalha. E cadê a mulher que descansa? E cadê a mulher que pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir um soninho gostoso, entende? Então, a gente poder olhar para a nossa história e descobrir essas outras versões da gente e outras versões possíveis da gente vivenciar também. Porque tem um momento de ser guerreira, mas tem outras coisas que a gente pode fazer e ser também ao longo da nossa história, né? Não, e ser guerreira cansa, Clarissa. É Nossa, eu não brigo. Ai, gente, cansei de brigar, confesso a vocês. Não, eu já fui. Tu sabe que eu me... Gente, não tem como eu mandar amor para essas pessoas. Antes eu era mais combativa. Vou admitir aqui, eu era muito mais combativa. As pessoas que me conhecem há mais tempo, com certeza vão lembrar desse meu tempo. Mas eu digo que era a velha Vivi. A nova Vivi é uma pessoa mais centrada, é uma pessoa mais controlada, mais equilibrada. Mas ter este equilíbrio demanda um esforço inacreditável. É um esforço tremendo para tu manter o equilíbrio. No começo, né? No começo é mais difícil. Não estou dizendo que se torne vai ser sempre um conto de fada. Nunca vai ser, gente. Nunca vai ser. Tem o dia de deitar em posição fetal e chorar pedindo arrego, e tem o dia de plena, maravilhosa, maquiada, fazendo uma live direto de não sei aonde, sabe? Então, assim, isso é processo, mas a gente conseguir dar espaço para todas essas versões que nos habitam é uma coisa que é maravilhosa. E aí a gente também encontra dentro delas a cura. Por exemplo, apareceu uma situação. Aqui a guerreira vai ser a melhor opção. Então eu chamo a guerreira e vou. Aí outro, não, aqui vai ser a melhor opção a baianinha que deita na rede. Então eu vou deitar na rede e beber uma água de coco. E a gente vai descobrindo outros recursos dentro da gente, né? Um recurso que eu brinco, que a gente fala muito no livro do amor, gente, chorar é um recurso, respirar é um recurso, você fala da coisa da meditação. Só para e respira. Às vezes a gente até esquece desse privilégio, né? Como nos ensinou essa história agora, tão recente, do privilégio que é respirar, puxa o ar um pouquinho antes de dar uma resposta, antes de sair correndo, respira, porque assim até a corrida fica melhor se você respirar. A história recente nos mostrou que a nossa vida, por mais simples que ela seja, e a minha e eu sei que a tua também não é cheia de luxos, né, claro, ela é extremamente luxuosa se a gente for pensar na quantidade de gente que está aí passando mal perrengue. Então, a nossa vida simples nunca foi tão maravilhosa e tão perfeita na sua simplicidade, né, claro. Deixa eu colocar mais comentários aqui, ó. O pessoal está muito participativo, eu estou adorando. Assim, ó. Estou me sentindo num programa maravilhoso. Estou realmente, né? Está, né? O Idevani colocou aqui: o empoderamento feminino é algo lindo de se ver. É preciso que as pessoas entendam que precisam assumir o protagonismo e ser felizes. Exatamente, Idevani. É um processo, né? A Michelle também colocou um comentário. A gente não imagina o que o corpo recebe como sistema de alerta. Não, desculpa. A gente não imagina que o corpo recebe como sistema de alerta por ser mulher e por ser mulher preta. É preciso muito amor terapêutico para aliviar estes pesos. O livro do amor é revolucionário. A Michelle é tua aluna, Clara? Michelle já participou das versões do livro do amor. Ela viu o livro do amor nascer, né? Na época que eu criei o livro do amor, a gente dividiu um apartamento e ela participou também do livro do amor. E um dos relatos para mim que foi mais marcantes em relação a Michelle foi sobre essa capacidade de largar a guerreira e se permitir descansar, que era uma coisa que ela só se permitia na exaustão. E hoje em dia ela vou só dar uma deitadinha aqui. Ó, olha a Maria agora aqui, ó. Eu já desisti de ser guerreira. Amo essa moça muito linda e inteligente, que é a tua mãe, claro. Puxei, é de família. Que amor, obrigada pela audiência. Olha, ela botou mais um. Participei do evento presencial e foi maravilhoso. Isso, porque
Hoje em dia, o Livro do Amor ele tem essa versão online, mas ele, quando nasceu, era um projeto de imersão. Então, ele teve 2 versões no Brasil e uma versão em Portugal. E aí, depois veio a pandemia, e que bom, nesse sentido do trabalho, eu poder transformá-lo em algo online para continuar levando esses saberes e esses recursos que as pessoas vão encontrando dentro de si. É um caminho para dentro, né? É o resumo do Livro do Amor, é esse caminho para dentro e esse despertar para esse afeto. Eu mereço afeto, eu mereço me cuidar, eu mereço parar hoje e simplesmente tomar um chá olhando a chuva cair. Eu posso fazer isso e não tem nada no mundo que vai ser destruído porque eu estou meia hora aqui olhando a chuva e contemplando a vida, sabe? Nossa, eu tenho uma dificuldade tremenda de fazer isso. Não consigo. O que você tem na próxima turma, bebê? Gente de Deus, eu não consigo, porque a minha vida, e sempre foi assim, ela é baseada por lista. Eu faço lista. E daí, se eu não consigo terminar, a coisa mais maravilhosa é riscar a lista. Acabou. Fiz, pá, risquei, coisa mais maravilhosa. Coisa mais maravilhosa é a hora que você coloca a lista pro lado e só vive. Essa é a parte mais importante. Vamos pro Livro do Amor, Scott, mulher. Deixa eu botar mais um comentário aqui. A Michelle tá colocando aqui: deitar e chorar, 2 tecnologias incríveis. Depois que eu cheguei na vida dela, ela aprendeu a chorar também, sabe? Isso é uma coisa que eu ensino às pessoas, gente. Chorar é uma coisa que, se você já sabe, você vai aprimorar. Se você tá com dificuldade de dar uma choradinha de vez em quando, só vem, que a gente ajuda nisso também. Eu não tenho dificuldade de chorar, ainda mais nos últimos tempos eu me emociono muito fácil. Para você é só deitar e deixar a lista, tirar a lista de perto. Pode ser. A Dona Maria da Penha colocou aqui: participem, vocês vão adorar, uma experiência única. Que maravilha. Claro, a gente já está indo para os nossos minutos finais, mas eu queria que tu falasse um pouco como é que está sendo a pandemia aí na Bélgica, onde tu está agora. Tu estava me comentando antes que tu foi para ficar 1 mês, né, em fevereiro, e tá aí há 5, 4. Na verdade, eu estou morando em Portugal agora. Dizem que eu moro em Portugal, eu espero confirmar isso em breve de novo, porque eu vim para cá em fevereiro para poder passar o último mês, né, para o meu aniversário ser aqui. Quando eu ia voltar, teve o lockdown, né, as fronteiras fecharam, a pandemia atingiu esse ápice aqui na Europa e eu não pude retornar para Portugal. Então, eu estou na Bélgica desde então e volto a Portugal, se Deus quiser e a pandemia permitir, no final desse mês agora de julho. É desesperador em muitos pontos, porque são coisas assim, você não vê, você não sabe como se defender exatamente daquilo. Uma semana você acha que está fazendo a coisa certa, na outra semana todo mundo diz que aquilo era errado, que tem que fazer de outro jeito, mas o que eu vejo de muito diferente eu não vou dizer que exista uma concordância de pensamento da parte dos políticos, mas ainda assim é todo mundo numa mesma direção para fazer o que é melhor pela população. E por isso se torna para mim, como eu falei para você antes da gente começar, é mais desesperador para mim saber da minha família que está no Rio de Janeiro, num local de alto índice de contaminação, do que eu estar aqui. Porque com a graça de Papai do Céu, eu passei a pandemia numa casa que é uma casa de pessoas queridas, sendo cuidada e cuidando também, e ao mesmo tempo recebendo cada semana uma notícia, e os clientes todos que eu trabalho também no Brasil, né? Morreu meu primo, morreu meu irmão, morreu um amigo, e isso tudo, e você olhar a situação, o caos do Brasil, acho que o mais difícil para quem está fora é olhar a situação do Brasil. O que a gente está passando aqui fora é desafiador também, mas é num nível de preocupação muito menor do que o que a gente fica em relação ao nosso país querido que está nesse caos agora. Aqui em Porto Alegre a gente está na bandeira preta, eu acho, não sei, tá tudo fechado porque os casos aumentaram muito, porque a gente tem um inverno histórico já de muitas internações em função das doenças respiratórias e tal. Então aqui em Porto Alegre tá assim, acho que a gente está indo para um momento mais crítico e parece que as pessoas não se dão muita bola, eu não sei, eu nem gosto mais de falar disso porque
me causam uma inquietação, sabe? Porque tu não tem o poder de mudar. Fazer, né, pelos outros. Tu não tem que fazer pelos outros, né? Aqui foi extremamente restritivo, ficou todo mundo em casa em torno de 2 meses e meio a 3 meses, e aos poucos as coisas foram reabrindo porque os números foram diminuindo e não voltaram a aumentar. Nos lugares da Europa em que começou a aumentar de novo, eles já voltaram para a quarentena. Mas também é esperado aqui, caso a gente ainda não tenha uma vacina e tudo que precisa acontecer para a cura, que em setembro, quando volta a esfriar, que volte um novo boom da doença, e aí provavelmente eles vão ter que fechar tudo novamente, entendeu? É o que eles acreditam que vai acontecer. Então, até que se tenha uma cura, a gente vai ficar nesse entra e sai de quarentena, né? É um processo de, se a gente for olhar historicamente, toda vez que tem algo que é grandioso assim, demoram-se alguns anos até que tudo esteja erradicado e num bom lugar, né? É cansativo fazer parte da história, né, Clara? Eu queria só ler nos livros. Esse tipo de história, pelo menos, né? Quando eu saí do Brasil, eu falei assim, agora eu só quero ter white people's problem. Aí Papai do Céu falou, tá bom, toma uma pandemia aí na Europa. Eu falei, valeu, não era o que eu queria dizer, Deus. Não era sobre isso que eu estava falando, mas... Estou viva mais um dia e isso já é motivo de agradecer. Como eu costumo brincar com os meus clientes, a minha meta de 2020 se tornou chegar em 2021. Chegar em 2021 a gente vê o que faz. Até lá eu estou vivendo um dia de cada vez, oferecendo o melhor que eu posso e isso é o suficiente. Tá bom, já deu. É mais um dia de vida e menos um dia de pandemia. Eu penso assim. Cara, adorei isso. Vou até usar como hashtag. Mais um dia de vida, menos um dia de pandemia. E eu já tô pensando assim, que passe logo. Aí o tempo tá passando rápido. Graças a Deus, passe logo. Faz 4 meses que nós estamos em casa. Nós vamos continuar em casa, então que vá logo, né? Que passe logo. Tudo bem. A gente aprenda alguma coisa com isso, né? Porque assim, a gente sabe que é um show dos horrores, mas o que tá dando para tirar disso? Vamos pegar algum aprendizado disso aí e seguir. E sem dúvidas, eu acho que o autocuidado como protagonista, a maioria das pessoas tem começado a entender que, cara, se não cuidar da saúde mental e da saúde emocional, a gente não dá conta. A gente não segura o rojão. Então, isso precisa se tornar a listinha lá que todo mundo gosta de fazer e vive ama, o autocuidado tem que estar sempre na primeira e sempre sendo assim, todo dia, check, hoje eu fiz alguma coisa para cuidar de mim. Vou fazer amanhã. Deixa eu botar mais um aqui, ó, um comentário da Bruna. Ó, ela falou sobre a situação aqui, ó, 75% bandeira vermelha no estado e nenhuma região teve diminuições de casos essa semana, realmente. Gente, é desesperador. A coisa tá na cabeça, a gente vai embora por outros motivos. Então a gente precisa estar firme nisso, né? Para atravessar essa onda toda de medo e de não saber. Claro, a gente está indo para os minutos finais, porque daqui a pouco tem outra atração em alguma das redes das gurias. Eu não decorei as atrações hoje, mas tudo bem. A gente tem atração na Feira do Vinil, na Meguça, no Brix Apegos. Então, quando terminar aqui, passem lá no evento para ver onde é que tem atração agora às 6 horas, tá? Cara, te despede, por favor, e faz o convite de novo para o pessoal participar do Livro do Amor. Eu estou deixando aqui na tela o site para o pessoal poder resgatar as informações e fazer a inscrição. Gente, Livro do Amor é uma jornada para a gente reescrever a nossa história, se apropriar da nossa força e da alegria de viver também, que existir nesse momento já é um ato revolucionário. Então, a gente existir através do afeto e do amor é tipo meta de vida, né? Que a gente possa fazer isso juntos, o valor de troca é consciente. Vamos ter uma turma exclusiva para mulheres pretas a partir da primeira segunda de agosto e a partir da primeira quarta-feira de agosto, dia 5, a gente tem a turma aberta para quem quiser participar. Homens, mulheres, onde vocês estejam, o processo é todo em português. Então, se você fala português, vem com a gente, vai ser lindo. Tá aqui o link da inscrição e eu quero agradecer muito a Vivi, a Giza de novo, mandar um beijo para cada um que comentou aqui hoje, porque estou me sentindo muito amada e muito querida nesse momento. Muito obrigada. Ai, Clá, foi demais, eu adorei. Vou deixar só mais um comentário aqui que o Devani colocou.
O Brasil está dividido até nisso. Parte acredita e se cuida, e parte não acredita e não está nem aí. Muitos influenciados, deve ser, pelo presidente atual. Realmente. Se a gente for falar disso... na veia, gente, nesse momento. Porque... Se a gente for falar sobre o desgoverno, a gente chora daí, né? Daí todo mundo chora, né, Clarice? Aí é outro recurso. Mas foi lindo, foi maravilhoso. Adoramos. Obrigada, Clá. Muito obrigada a vocês que estavam aqui com a gente assistindo. Se você vai ver isso fora do ao vivo, quer deixar algum comentário, por favor, deixa aqui, a gente responde todo mundo. Procurem a Clarissa nas redes sociais dela, a gente já botou aqui a do Livro do Amor. Eu vou deixar aqui o Instagram do Livro do Amor para vocês irem encontrar também. E se você estiver vendo no YouTube, deixa teu like, deixa teu comentário. A gente também vai adorar ver, tá bom? Um beijo, Clara. Beijo, gente. Bom domingo. Vão lá na rede social das gurias, tá? Tá bom. Beijo. Tchau.